no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item que fala sobre a piedade filial, porque ela está passando por uma situação complicada. Ela diz assim, ó: estou atravessando um período muito delicado, pois depois de anos de espera, colocarei em prática o meu amparo aos meus pais idosos. Moro fora do país há quase 16 anos e voltarei muito em breve para o Brasil para amparar os meus pais que estão necessitando de um auxílio maior. Meu Sim. filho primogênito, de 14 anos de idade, está suportando muito mal minha decisão. Ele sempre foi categórico de não me seguir ao Brasil e eu sempre fui categórica que iria com ou sem ele para cuidar dos meus pais. Está doendo demais meu coração, mas não tenho nenhuma dúvida quanto à minha decisão. Meu coração está cheio de amor e esperança. Vou sim cuidar desta vez dos meus velhinhos. Poderia me confortar o coração de mãe nesta prova? O comportamento do rapaz é razoavelmente comum. Existe, sim, da parte da juventude, uma dificuldade de entender, abrir mão de determinadas situações que a gente vive do ponto de vista material, social, em prol de fazer algo por alguém que, de repente, até as relações afetivas nem são tão fortes. Se você está tanto tempo do lado de fora do país e ele tem 14 anos, é razoável imaginar que o contato aí é bem pouco entre esses avós e esse neto, dando uma certa razão para o comportamento que ele tem. Então, é um comportamento até, de certa forma, típico, até esperado dentro das circunstâncias que a gente vive. Mas é porque, na verdade, a maturidade vai fazer com que a gente perceba ao longo do tempo que as nossas histórias, elas estão cheias de emoções que a gente não consegue representar com palavras. Vir para cuidar de seus pais não é um simples ato de cuidar de seu pai e de sua mãe. É de cuidar de sua própria história. Porque cuidar deles é relembrar sua infância, sua vida, o tempo em que você era pequena e que eles cuidavam de você. É se reaproximar de todo um conjunto de experiências que foram lembranças saudosas do passado. E agora estar presente com eles é como se você trouxesse de volta para o presente as histórias que ficaram para trás, dos períodos felizes que a gente teve a chance de conviver ao lado dos outros. Então, estar com eles não é só estar com alguém, é estar também com a nossa própria história. E esse seu movimento de vir na direção de seus pais será um movimento cada vez mais frequente na nossa sociedade. Por quê? Porque a expectativa de vida do brasileiro está crescendo. E, consequentemente, nós vamos ter cada vez mais a presença de idosos dentro do nosso lar. Será cada vez mais frequente convivermos com pessoas com Alzheimer, com Parkinson, com dificuldades diversas de senilidade, problemas de agravamento de diabetes, conflitos de pessoas que têm quedas e que ficam, por conta disso, imobilizadas no leito, outros que perdem a visão com a idade. Então, esses fenômenos que são decorrentes do envelhecimento, eles vão ficar cada vez mais frequentes porque a nossa população vai cada vez ficar mais velha. Então, a tendência é que isso seja mais comum. E como seu filho tem pouco contato com os avós, ele não tem a memória afetiva que você tem quando você olha para eles e você enxerga a sua história deles. Ele não tem. Então, é compreensível que ele tenha esse tipo de comportamento. Mas eu fico feliz de que você esteja bem resolvida com relação ao que compete a você fazer. Porque realmente a convocação nesse momento é que a gente faça o trabalho que precisa ser feito e que não pode ser adiado. Porque como eles estão envelhecidos, você não pode adiar por muito tempo essa decisão. Esses espíritos, que são seus pais hoje, eles já estão envelhecidos e em breve tempo talvez não estejam mais. As doenças degenerativas podem levar a uma desencarnação em alguns anos.
E esse é o último dos momentos, de repente, para que a gente possa dar amor, cuidar com carinho, entregar um afeto que talvez a gente não tenha entregue durante a existência inteira. É demonstrar a nossa capacidade de gratidão. Fazer esse movimento nesse sentido é fundamental para a solução de uma série de arestas que possam ter ficado ao longo da nossa adolescência, da nossa história lá atrás, de algumas possíveis desavenças que possam ter acontecido. Esse é um momento belo para conseguir retirar todos os possíveis pruridos que possam existir nessa relação. Então, seu movimento de vir em relação a eles está correto. Agora vejamos o menino. O que faremos com ele? Ele tem 14 anos. Então, como não é maior, ele precisa vir com você. Deixá-lo lá não será a melhor opção. Vai dar trabalho, mas ele vai precisar vir. Vai precisar vir. Então, não sei se você é casado ou não, se ele poderia ficar com o pai ou não, mas mesmo assim, vir com você é bom, até para ele ter esse contato com os avós. Pode ser que isso seja desgastante para ele, que ele não aceite a circunstância da vida. Mas ele talvez tenha uma visão da sociedade brasileira bem diferente daquilo que ela seja. E ao conviver na realidade do Brasil, com um modelo bastante típico que a nossa sociedade tem, em que os nossos defeitos acabam sendo grandes virtudes, ele pode até rever a sua visão, se aproximar de seus avós, ter uma possibilidade de reinterpretar o que seja a sociedade brasileira, para que ele volte, quando voltar, enriquecido. Ninguém perde quando conhece uma outra sociedade. Ninguém diz assim, eu era mais rico culturalmente quando eu só conhecia o meu país. Quando eu saí para conhecer outro, eu fiquei mais pobre culturalmente. Isso não existe. A gente sempre se enriquece. Uma viagem sempre nos enriquece, por mais que o local para onde a gente vá não seja o melhor do mundo, dos mundos. Então, a gente migra ou viaja, aprende tanta coisa, descobre tantas coisas e reconstrói percepções. E o que você pode dizer para o seu filho, no sentido de auxiliá-lo a entender o que você precisa fazer, é você dizer para ele, sem ódio e sem um sentimento de vingança, ou de troco, ou de ameaça, dizer, meu filho, é só até os 18 anos. Quando você tiver 18, você volta para onde a gente estava. Se até lá eu não conseguir resolver o caso dos seus avós, você pode ir. Você vai ser de maior, você volta a viver sua vida. Você tem o conceito de que família não é importante? Então vá. Você vai fazer 18 anos, você pega as suas coisas e vá. Vá seguir sua vida. Eu vou cuidar dos meus pais. Muito provavelmente, ele não vai querer voltar só. Porque ele vai sentir que, como ele tem 14 anos, ele vai projetar a vida dele com 18 com um psiquismo de 14. E vai dizer, eu não sei me cuidar. Eu não posso ir sozinho. Eu preciso ficar. E aí vai ser uma oportunidade para que ele comece a perceber que todos se necessitam. Seus pais estão precisando de você nesse momento. E ele vai perceber que ele também sozinho não vai dar conta. Porque todos nós nos necessitamos. É por isso que a gente vive em família. Mas faça um esforço para que isso seja menos doloroso. Não vai depender só de você, porque depende fundamentalmente dele e nas circunstâncias que ele se encontra, ele pode realmente ter muitos processos de resistência. Mas se você puder fazer sem ameaças, convencê-lo de vir, será muito bom. Aí, quando ele quiser voltar, você diz, volte quando tiver 18, meu filho. Você vai ser um homem adulto, pode seguir a sua vida se você quiser. Mas ele vai mudar. Quando ele chegar aqui, que ele começar a perceber como é que a sociedade brasileira funciona, eu não sei onde você está, mas aqui é muito bom.